Oi, como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje vamos de filosofia de beco para matar a saudade, falar umas besteirinhas enquanto a gente anda numas vielas, que é isso que a gente gosta. Vocês sabem que teve uma vez, alguns anos atrás, né, que eu parei para ver umas pinturas, umas gravuras do William Blake, duas em particular. O William Blake é um artista ali do século XVIII, né, inglês. Ele viveu um pouco depois de Newton. E ele pintava uns quadros, escrevia uns poemas e tal, né? Eu já conhecia ele por um poema famoso dele lá, né? Que ele fala que o mundo inteiro está contido em cada grão de areia, né? Alguma coisa assim. Eu acho que eu até já citei esse poema alguma outra oportunidade aí, inclusive. Mas aí eu fui ver algumas pinturas dele e tiveram duas que me chamaram mais atenção na época, né? Uma se chama O Ancião dos Dias, que é claramente uma referência ao Deus abraâmico, né? Ao Deus cristão. Se eu não me engano, tem até algumas passagens da Bíblia que se referem a Deus como o Ancião dos Dias, né? E nessa gravura tem um velho pelado nas nuvens, barbudo, cabeludo, claramente Deus, né? Deus é claramente um velho pelado nas nuvens. E ele está lá no céu, abrindo um compasso de luz com os dedos, tá ligado? Como se ele tivesse criando a geometria da Terra lá de cima, né? Não dá para ver a Terra, mas ele está apontando o compasso para baixo, assim, né? Em direção à Terra. E aí, assim, eu fui pesquisar e parece que essa figura aí é um personagem chamado Urizen, que é um personagem da mitologia do William Blake, né? Ele criou esse personagem, ele aparece em outras obras do William Blake, mas é basicamente Deus, né? Ou pelo menos um dos aspectos de Deus, né? O Urizen, dentro da mitologia do William Blake, ele é considerado a primeira entidade do universo, né? Ele é a representação da abstração humana, da razão humana, e aí ele aparece nessa gravura criando o mundo por meio de um compasso de luz. Só que aí tem uma outra pintura do William Blake que se chama Newton, e aí nessa tem um cara também pelado, sentado em uma pedra, supostamente Newton, né, a julgar pelo nome da pintura, e ele está curvado sobre um pergaminho que está se desenrolando no chão na frente dele, assim. E ele está com um compasso de verdade agora, né, desenhando figuras geométricas nesse pergaminho. E aí, assim, né, essas duas pinturas, elas claramente conversam entre si, né, elas claramente foram feitas uma em referência à outra, porque, né, as duas retratam homens pelados desenhando com um compasso. É muito específico para ter sido uma coincidência, né? Mas o que eu achei mais interessante é que na gravura do Newton, o pergaminho aonde ele desenha parece que está saindo dele mesmo, como se o papel fosse um tipo de extensão do próprio corpo do Newton, né? Então, enquanto o Urizen está lá no céu desenhando o mundo de fora do mundo, o Newton parece que está fazendo a mesma coisa, só que aqui de dentro, né? Ele está desenhando o mundo, talvez sem perceber que ele próprio é parte do mundo que ele está desenhando, né? Ele está desenhando em si mesmo. O papel onde ele desenha ainda é ele, no caso, né? E aí é interessante quando a gente começa a puxar o fio. E é assim, né? Lógico que esse é o tipo de... é um debate que é gigantesco, né? Eu não sou nenhum estudioso. E como sempre eu vou sair fazendo um monte de saltos, vou sair fazendo um monte de correlações que não necessariamente são consequências diretas, né? São interpretações minhas, então estudem vocês, ao invés de tomar tudo que eu digo como certo, né? Mas a modernidade, né? A modernidade europeia, esse período que ficou conhecido como modernidade na Europa, inclusive o desenvolvimento da ciência moderna que aconteceu dentro desse período, recebeu muita influência do cristianismo, né? Até porque toda a Europa sempre foi profundamente cristã, né? E boa parte da estrutura filosófica do cristianismo foi desenvolvida durante a escolástica medieval, né? E a escolástica incorporou muitos conceitos da filosofia grega, principalmente de Aristóteles, né? Da tradição aristotélica, que de modo geral era uma tradição essencialista. Olha só quantas conclusões que eu já tirei aqui, né? É lógico que não é, que nem eu falei, né? Não é uma sequência completamente linear de causa e efeito. É lógico que existem rupturas no meio do caminho, né? Mas, assim, a própria ciência moderna, né, se desenvolveu em oposição a Aristóteles em vários sentidos, mas o essencialismo do Aristóteles pode ter ajudado a perpetuar no pensamento ocidental a noção de que as coisas têm essências objetivas, tá ligado? A noção de que
a principal função do intelecto seria conhecer as essências que já estão lá na natureza objetivamente, tá ligado? E de certa forma isso é como se a atividade do intelecto não fosse ela mesma produto, não fosse ela mesma parte da natureza que ela está descobrindo. E até pelo fato, né, da gente ser os únicos animais do planeta Terra a ter desenvolvido uma linguagem simbólica, né, a ter desenvolvido uma cultura acumulativa, enfim, né, características que não tem nenhuma outra espécie de animal do planeta Terra, isso pode ter ajudado a produzir na gente o sentimento de que nós não pertencemos originalmente a esse mundo, a essa natureza, né? E aí, tudo isso junto talvez tenha feito com que partes da ciência moderna se desenvolvessem na direção de entender a natureza como sendo um sistema completamente independente da gente, né? Ou a gente como sendo um sistema completamente independente da natureza, como se a gente estivesse descrevendo a natureza de fora da natureza, né? Essa ideia, inclusive, conversa com a imagem de um Deus que contempla a criação de fora da criação, né? Assim como o Urizen, do William Blake, que abre o compasso de luz lá de cima, das nuvens, né? De fora do mundo. É assim que eu, pelo menos, interpreto a crítica do William Blake, né? Eu imagino que ele estivesse querendo demonstrar que Newton estava tentando descrever o mundo da posição de Deus, né? Sem perceber que aquele que descreve também precisaria fazer parte da descrição, né? Se ele está dentro do mundo. E aí assim, né? Eu não estou aqui para dizer para ninguém que não existe objetividade, né? Não existe nenhuma forma de objetividade no mundo. É óbvio que existe objetividade. Mas o que eu quero dizer é que uma descrição absolutamente objetiva e absolutamente completa da realidade aparentemente é impossível, né? Não é uma limitação técnica no caso. É uma limitação da própria realidade, da própria natureza, né? Na verdade, uma das principais mudanças de postura da ciência contemporânea em relação à ciência moderna é que, a partir do século XX principalmente, né, os referenciais começaram a ter um peso muito maior dentro das teorias, né? E não é tão difícil de entender o raciocínio por trás disso, porque a partir do momento que a gente começa a admitir que nós não somos fantasmas descrevendo o mundo de fora, né, e essa noção começa a ganhar força, começa a se tornar hegemônica, a partir de Darwin, principalmente, né, que nos insere dentro do processo evolutivo. Então, a partir do momento que a gente admite que nós somos um pedaço do mundo que nós estamos tentando descrever, se torna evidente que uma descrição completa do mundo precisaria conter a nossa própria descrição dentro dela. Tá ligado? Porque a descrição não é a descrição não é uma coisa etérea, né, fantasmagórica. A descrição também é física, né? Você joga uma imagem no chat GPT, pede para ele descrever a imagem. Primeiro ele vai ter que analisar a imagem. Começa aí. Toda descrição, por mais simples que seja, já pressupõe algum processo de análise, né? Algum processo de interpretação. E toda análise consome energia. O chat GPT consome energia, o seu computador consome energia, o seu cérebro consome energia. E esse consumo de energia, obviamente, ele mantém alguma proporção com o tamanho da análise, né? Talvez até com a natureza da análise. Então a análise é um processo físico, é um processo que causa transformação na matéria. Tá ligado? Todo consumo de energia produz calor, por exemplo. Então, de alguma maneira, em alguma medida, a análise deixa pegadas, né? A análise deixa registros físicos no universo. Aí assim, é lógico, né, que conforme a técnica, conforme a tecnologia vai evoluindo, a gente vai conseguindo produzir análises cada vez mais eficientes, né? Cada vez mais discretas. A gente vai conseguindo reduzir o consumo de energia do processo de análise. Mas zerar, né? Zerar o gasto de energia, aí é impossível, né? Eu realmente acredito que exista um custo físico mínimo, né, para qualquer processamento de informação. Senão a gente estaria falando de fantasmas, né, de espíritos que conseguem perceber sem interagir, que conseguem processar a informação sem consumir energia, sem perturbar a matéria, né? Então, quando a gente assume que nós somos parte do mundo e que a análise é um processo físico, a gente está admitindo por tabela que em toda análise que a gente fizer do mundo físico, sempre vai ficar faltando pelo menos um pedacinho, né? Pelo menos um pedacinho. Esse pedacinho é a gente mesmo analisando. A gente não tem como se analisar analisando em tempo real, tá ligado? E ainda que a gente faça uma análise posterior, incluindo a nossa própria análise, a gente teria então que fazer depois uma análise da gente analisando.
e depois uma análise da análise da análise da gente analisando, né? E assim por diante. A gente cai numa recursão infinita, né? A gente corre, mas a gente nunca alcança a objetividade plena, a objetividade absoluta, né? O ponto de vista de Deus. E o detalhe, né? Quanto maior a análise que você se propõe a fazer, mais energia você consome, né? Se a gente tivesse um computador do tamanho do universo, que fosse capaz de analisar a posição de todos os átomos que existem, para descrever o futuro inteiro com precisão infinita, né? A quantidade de energia que esse computador teria que despender para realizar esse cálculo, talvez provocasse um aumento tão grande da entropia geral, que no fim da análise o universo já seria um lugar completamente diferente de quando a análise começou. Tá ligado? Ou seja, uma análise desse tipo certamente não valeria de muita coisa, né? Ela faria a previsão de um futuro que nunca viria a existir, né? Falando de forma grotesca. Eu não sei se é assim, né? Mas é pelo menos um exercício interessante de reflexão. Mas o que eu acho mais interessante, na verdade, é que assim, né? Até aqui eu estou falando de análise, estou falando de conhecimento, de epistemologia, né? Estou falando dos limites da descrição. Mas a gente não precisa parar por aí, né? Porque eu realmente, não é que eu ache que nós, seres humanos, não conseguimos olhar o universo de fora. Eu realmente não acredito que exista um lado de fora. Tá ligado? Não é simplesmente uma limitação da condição humana. O universo não tem um lado de dentro e um lado de fora. Você já viu aquela fita de Möbius? Que é tipo um anel de papel torcido, que se você percorre o dedo pela superfície, você vai percorrer toda a superfície da fita e vai acabar voltando até onde você começou, né? A fita de Möbius não tem um lado de dentro e um lado de fora bem definidos. Igual a garrafa de Klein também, é a mesma coisa, né? Como é que se chama? São espaços topológicos, né? Que fala. Pra mim o universo é isso aí, tá ligado? E aí assim, né? Se a gente assume que não existe um referencial externo ao universo, isso deve significar que todas as propriedades do universo e todas as propriedades das coisas que fazem parte do universo só podem ser atribuídas de dentro do próprio universo. Tá ligado? Não tem nada lá fora do universo definindo objetivamente que esta coisa aqui na mesa da minha cozinha é uma maçã, por exemplo. O que define a maçã como sendo uma maçã são as relações do próprio ambiente, né? Isso é muito legal porque pra gente parece que a maçã é um objeto completamente destacado do resto do ambiente, né? Você consegue mover a maçã de um lado para o outro, né? Você consegue comer a maçã, mas não consegue comer a mesa, por exemplo, né? Então parece evidente pra gente que a maçã é um objeto independente do resto da cozinha. Mas na verdade, primeiro que tem uma atividade metabólica acontecendo ali, né? A maçã está expelindo gases, está absorvendo gases, né? Absorvendo oxigênio, está absorvendo micro-organismos de cima da mesa, né? A casca da maçã está absorvendo uma parte da luz, está refletindo outra parte da luz. Por isso que eu enxergo ela vermelha, no caso, né? E dá para ir além, né? Se não fosse a atmosfera do planeta Terra, se não fosse a gravidade do planeta Terra, a maçã nem teria o formato que ela tem, né? A maçã só tem o formato que ela tem porque a força da gravidade comprime ela naquele formato específico, né? Ou seja, a informação sobre a gravidade do planeta Terra está contida virtualmente na maçã. Já parou para pensar nisso? Né? Um alienígena de um planeta completamente diferente do nosso, né? Um planeta que nem existisse maçã. Se ele pegasse uma maçã terrestre para estudar, é possível que ele conseguisse deduzir a massa do planeta Terra a partir do estudo da maçã. Tá ligado? Porque tudo isso está contido ali. Se a gente extrapolar isso, a gente pode chegar na conclusão de que a informação de todo o universo está contida em cada átomo, né? Em cada partezinha do universo. De novo, William Blake, né? O poema que eu citei lá no começo. O mundo inteiro está contido em cada grão de areia. Mas o que eu quero dizer, né, para não perder muito o fio da meada, é que o que a gente chama de maçã é um recorte arbitrário da realidade. Tá ligado? Quando eu digo que é arbitrário, eu não estou dizendo que é aleatório, né? A gente evoluiu para entender a maçã como um objeto destacado do ambiente. E é lógico que existe uma configuração física particular na maçã que não está na banana, por exemplo, né? Então não é aleatório. Eu estou usando um sentido da palavra arbitrário mais específico aqui, né? O que eu quero dizer é que, se a gente for rigoroso ao extremo, a fronteira entre onde a maçã começa e onde a maçã termina não é tão clara quanto parece à primeira vista.
né? Então essa fronteira poderia ser delimitada de outra maneira se o nosso organismo funcionasse de algum outro jeito, tá ligado? De um jeito completamente diferente, que fizesse a gente perceber a maçã de outra maneira, tá ligado? Né? Os micro-organismos que vivem na casca da maçã ainda são a maçã, por exemplo, né? As bactérias que fazem parte do nosso intestino, né? Elas são essenciais para o nosso intestino funcionar. Toda a microbiota humana, né? Bilhões de micro-organismos que são essenciais para o funcionamento do corpo, eles ainda são a gente, tá ligado? Eles vivem na gente o tempo inteiro. Se você não tiver esses micro-organismos em você, você está doente, né? Então, assim, a questão é essa, né? Se a gente pegasse a maçã e colocasse ela numa câmara a vácuo, ela eventualmente colapsaria, né? Quando a gente tirasse ela da câmara, ela provavelmente não estaria mais parecendo uma maçã. Dificilmente a gente chamaria aquilo de maçã, tá ligado? Porque as propriedades disso que a gente considera maçã dependem da relação com um ambiente específico. Todas as propriedades de qualquer objeto, elas são relacionais, elas não são intrínsecas ao objeto. Porque a distinção entre objeto e ambiente não é tão preto no branco assim. Tá entendendo? Né? O nosso sistema perceptivo, o nosso sistema cognitivo também, provavelmente evoluiu para facilitar que a gente enxergasse objetos destacados, né? Provavelmente porque provavelmente era bastante útil na savana que a gente conseguisse distinguir claramente o predador do resto do ambiente, né? Para conseguir escapar dele. Mas, que nem eu falei, se a gente for rigoroso ao extremo, a fronteira entre onde o objeto começa e onde o objeto termina é borrada. Vocês sabem que demorou muito para a gente conseguir estabelecer com precisão o tamanho do Sol. Porque o Sol ele não tem uma borda rígida, né? Igual os planetas rochosos. Então, aonde que o Sol termina exatamente? O Sol termina na superfície, né? A superfície do Sol é o que delimita o tamanho do Sol. Faz sentido pensar assim, né? Mas o Sol tem, por exemplo, aquelas chamas, né, que não são chamas de verdade, são jatos de plasma, jatos de gás e tudo mais, que podem alcançar milhares, né, centenas de milhares de quilômetros de comprimento acima da superfície. Então a gente delimitar o tamanho do Sol pelo tamanho da superfície pode ser enganoso, porque o Sol ele pode ter um raio muito maior se a gente contabilizar a altura das chamas, né? E a gente não precisa parar por aí. Não faria sentido dizer, por exemplo, que toda a área de calor em torno do Sol ainda faz parte do Sol? Imagina que a gente fosse cego. Os seres humanos não desenvolveram a visão. Todos os seres humanos são cegos. A única maneira pela qual a gente perceberia o Sol seria através do calor, né? A gente não teria essa visão do Sol contido naquela área específica do céu, né? A gente provavelmente consideraria que nós vivemos dentro do Sol. Tá ligado? Na verdade, a gente já faz isso, né? A gente já faz isso em alguma medida. A gente vai estender a roupa no varal, a gente fala, vou pendurar a roupa no sol. A gente não está querendo dizer, obviamente, que vai pendurar a roupa na superfície do sol, né? Existe um sentido figurado de sol que não se restringe à estrela lá no céu, né? A gente realmente trata como se o sol estivesse aqui, né? Eu vou ficar no sol. Ali tem sol e aqui não tem, né? É como se a gente considerasse, pelo menos nesse âmbito da linguagem, que o calor e a luz do Sol ainda são o Sol. Como se o significado de Sol se estendesse aos efeitos do Sol, né? E não ficasse confinado só à superfície ou ao comprimento das chamas. Então, a definição do que é o objeto e o que são as suas causas e os seus efeitos é arbitrária, de novo, não é aleatória, né? É uma consequência das relações entre as leis da física e o nosso processo evolutivo. Mas se a gente tivesse evoluído de outro jeito, né? Se a gente não tivesse desenvolvido a visão, por exemplo, a gente provavelmente delimitaria o Sol de outra maneira, né? A gente escolheu delimitar do jeito que a gente faz. O Sol não é objetivamente a nossa definição, tá ligado? Eu acho legal que a grande revolução da teoria da relatividade de Einstein foi justamente interpretar o espaço e o tempo como dois aspectos de uma mesma estrutura, né? O espaço-tempo, no caso. E do mesmo jeito que a gente faz essas especulações na dimensão do espaço, a gente consegue fazer também na dimensão do tempo. Como que a gente distingue onde que um evento começa e onde que o evento termina no tempo, né? A gente diz que a Segunda Guerra Mundial aconteceu de 1939 a 1945, não é isso? Mas se a gente pegar
todas as causas que levaram à guerra, todas as consequências que a guerra deixou. O que nos impede de dizer que todas essas causas e todas essas consequências ainda são parte do mesmo evento? Tá ligado? O recorte do evento é uma escolha arbitrária. A gente enxerga ali, naquele período específico, qualidades que são mais relevantes para nós, né, que não estão em outros períodos. Não quer dizer que tenha mais qualidades ali do que em outros, só que a gente escolhe, aquelas qualidades especificamente são mais relevantes para a gente por uma série de fatores históricos e culturais e evolutivos, né? E aí a gente escolhe destacar aquele período como sendo um evento isolado. Mas se a gente for rigoroso ao extremo, ou se a gente não for nem um pouco rigoroso com os recortes, né, a gente pode chegar à conclusão de que toda a história do universo é um único evento, um único eventão, né? O que a gente chama de causas e efeitos são recortes que a gente faz de um único processo contínuo, de um único processo inteiriço. Eu gosto bastante daquela analogia da serpente, né? A serpente e o buraco na parede, que eu já fiz em outros vídeos, inclusive, né? Que é aquilo, né? Imagina que você está olhando por um buraco na parede e do outro lado você vê uma serpente passando rente à parede. Passa primeiro a cabeça, depois o corpo, depois a cauda. Aí a serpente vai lá, faz a volta fora do teu campo de visão, né? E passa de novo no outro sentido, né? Primeiro a cabeça, depois o corpo, depois a cauda. O padrão ele vai se repetindo de forma que você pode chegar na conclusão de que o corpo da serpente é uma consequência da cabeça. Porque sempre que passa a cabeça, logo depois vem o corpo. Ou que a cauda é uma consequência do corpo, porque sempre que passa o corpo, logo depois vem a cauda. Tá ligado? Mas se você der a volta na parede, você vai ver a serpente inteira do outro lado, né? Cabeça, corpo e cauda, tudo junto. A separação da serpente em vários eventos é uma escolha sua, né? Por você estar olhando por um buraco, né? E não ter noção de como que é a totalidade da serpente. Mas olhando a serpente inteira, não faz sentido nenhum pensar que a cauda é uma consequência da cabeça, tá ligado? É assim que eu trato o universo inteiro, né? Faz sentido que a gente fragmente o tempo em noções de causa e efeito, porque a gente não consegue ver o universo de fora, né? A gente não consegue ver a totalidade. Mas isso que a gente chama de universo é uma rede, né? É a totalidade das relações de espaço e tempo. O universo é a estrutura de todas as relações simultaneamente, né? Passado, presente e futuro. Um único processo inteiriço. Eu acho tudo isso muito legal, né? Por si só eu já acho legal, eu sei que tem muita gente que acha também, mas eu entendo que para algumas pessoas às vezes pode soar um pouco abstrato, né? Tipo assim, para quê? Né? Para que pensar sobre essas coisas? Mas eu realmente acho que tudo isso tem uma finalidade prática, tá ligado? Porque é aquilo. A partir do momento em que você se acostuma com a ideia de que você não tem uma essência, né? Com a ideia de que não existe um ponto de vista de fora da realidade inferindo sobre você, objetivamente, o que você deveria fazer, o que você deveria ser. Isso muda tudo, né? Adiciona um caráter de construção à vida, né? Você constrói quem você é a partir das relações que você faz ou a partir das relações que você não faz. Você constrói o mundo se relacionando com ele ou deixando de se relacionar com ele. Às vezes, alguma coisa que você não queria vai eventualmente deixar alguma marca em você, né? Vai compor quem você é. Mas isso também é bonito de certa forma, né? O fato de ser incontrolável, isso também é bonito, né? E aí entra a questão da responsabilidade também, né? De saber que as nossas ações modificam outras pessoas, modificam a sociedade, modificam a nós mesmos, né? Porque afinal nós somos parte da realidade que nós estamos transformando. Então, ao mudar outra pessoa, você está mudando a si mesmo também, né? As nossas ações elas modificam a natureza, modificam o meio ambiente. Talvez o motivo pelo qual a nossa forma de sociedade atual provoque tanta destruição, provoque tanto desmatamento, seja justamente porque ela é produto de uma tradição que nos coloca acima da natureza, né? Como se a gente não fizesse parte do mundo que a gente está destruindo, como se a gente não estivesse destruindo a nós mesmos, tá ligado? E é importante de entender que nada disso tira o valor da vida, pelo contrário, na verdade, né? Principalmente quando você percebe que você é a configuração mais complexa e mais rara que a matéria já assumiu na história do universo inteiro, né? Esse cérebro que tem aí na sua cabeça é a coisa mais fascinante que a gente já descobriu até hoje no universo, né? É que nem o Edgar Morin diz, né? Que quando a gente está vivo,
a gente costuma olhar para a morte com um certo espanto. Mas pensando do ponto de vista do universo, né, o universo como um todo, espantosa é a vida, né? A vida é que é o ponto fora da curva. Espantoso é imaginar o quão fascinante é um ser vivo. Não tem nada de espantoso na morte. A morte é o que mais tem no universo, né? Então a vida, ela é realmente fascinante, né? É um redemoinho momentâneo ali de auto-organização que contraria a entropia, que resiste ao fluxo, né? E que no caso dos seres humanos ainda permite a autocontemplação, o autoconhecimento. E a gente não está sozinho, né? Isso também é importante de lembrar. A gente é um nó numa rede do tamanho do universo. O universo inteiro está contido em você, assim como você está contido nele. Você é uma manifestação da eternidade, né? Tudo que aconteceu, tudo que ainda vai acontecer, é você. Dá um certo alívio também, né? Um alívio existencial, admitir que tudo é exatamente como deveria ser, né? Que mesmo a nossa relutância é ela própria parte da estrutura, parte do todo, e que a própria relutância é exatamente como deveria ser, né? Mas enfim, é isso. É isso. Já estou chapando demais. Espero que vocês tenham gostado. E é nóis. Beijos. Tchau.